Gente, há muitos anos atrás, ser mais claro, em 1985, eu já era casado, já tinha filhos, e eu estava aí na vida já fazia algum tempo. Então eu já estava vendo muitas coisas acontecendo. Eu estava vendo o Brasil, digamos, naquela euforia daquele momento, era um renascer do Brasil nas mãos dos civis. Naquele exato momento, eu lembro muito bem, eu tive muitas discussões, inclusive com amigos, porque eu era ator profissional, então eu trabalhava no meio teatral, e eu tive muitas discussões com amigos, porque eu era favorável à censura. Eu era favorável a que a censura, porque tinha muita gente, como tem até hoje, muita gente que não sabe o que fazer de sua liberdade. E eu dizia que aquele que não sabe o que fazer de sua liberdade tem que ter alguém que administre essa liberdade para essa pessoa. Pois muito bem. Então, mesmo naquele momento que havia uma espécie de renascimento, eu olhava para o lado com bastante preocupação. Uma preocupação muito grande de que o nosso país estava entrando por um rumo desconhecido. Não foi muito longe, nós vimos ali a história de Tancredo, nós vimos o desaparecimento de Ulisses Guimarães, e depois nós fomos vendo, vez ou outra, coisas acontecendo que não condiziam com aquilo que a gente queria para um país. Fomos vendo coisas que a gente não queria necessariamente que acontecessem. Algumas coisas, por vezes, acabavam nos ajudando e, por vezes, acabavam mostrando que cada vez mais estávamos indo para o buraco. Bom, eu vi esse momento. Eu vivi esse momento, sempre participei do debate político de uma forma distante. Nunca fui político, graças a Deus, e mesmo tendo exercido uma ou duas vezes não foi bem um cargo público, mas eu exerci uma funçãozinha pública muito rápida, em pouquíssimo tempo, uma delas acho que durou um ano, outra acho que não durou nem isso. Mesmo tendo participado dessa forma, eu via que nós tínhamos que crescer mais, nós tínhamos que seguir adiante, nós não podíamos continuar do jeito que estava. Do jeito que estava, nós estávamos indo para o buraco. Bom, depois disso nós começamos a ver mortes e mortes e mortes e perseguições políticas e mortes por conta de coisas que não estavam adequadas, mortes de pessoas que a gente viu claramente que eram mortes encomendadas, como a morte de Chico Mendes e a morte de inúmeros outros, a morte de Celso Daniel, a morte de Toninho do PT, a morte de inúmeras pessoas, entre algumas mortes que foram por conta de idade mesmo, por exemplo, o Aníbal Cury, por exemplo, o Painho lá na Bahia, e assim por diante. Mas, de qualquer forma, teve algumas pessoas que foram mortes provocadas, como a morte, por exemplo, do presidente do PTB, aqui no Paraná, não lembro o nome dele agora, mas então algumas mortes que foram bem clássicas, a morte do filho do Alckmin, a morte do Eduardo Campos, a morte de inúmeras pessoas aí que nós vamos acompanhando. Depois nós vamos vendo também a entrada em cena de inúmeras pessoas envolvidas em altíssimas maracutaias e que, por um motivo ou outro, começam a ter problemas ou a pavimentar
a caminhada com problemas. Pessoas que são verdadeiros bandoleiros, pistoleiros e que estão no poder, como Ciro Gomes, os irmãos Gomes, né, mas mais especificamente o Ciro Gomes, o José Sarney, o Paulo Maluf, o próprio Collor de Mello, que nós vimos até tudo o que aconteceu durante a presidência dele. Depois nós vamos ver aí a entrada do PT, uma entrada triunfal, de forma a destruir o restinho de ética e de moral que poderia estar sobre o nosso país. Um restinho, uma pequena miséria moral que nos restava. Já não tínhamos mais nada, mas tínhamos uma reserva moral, algo muito pequeno, mas foi destruído com a entrada do PT. E o PT mostra que ele destrói essa ética, essa reserva ética, porque ele traz para junto dele todas as pessoas que ele poderia trazer. Por exemplo, ele acolhe no partido Collor de Mello, Renan Calheiros, Ciro Gomes, enfim, todos os bandidos estão sendo acolhidos ao lado do PT e de sua corja. Todos os bandidos estão ali junto com o PT e sua corja, digamos, acomodados no poder. E acomodados no poder de uma forma absurda, porque eles encontram, além de tudo, condição financeira para se acomodar, porque o próprio PT começa a bancar toda essa brincadeira, toda essa barafunda. Pois muito bem. Com tudo isso que eu fui vendo, chegou um ponto, então, que eu já estava lutando pela volta dos militares, já desde 85 praticamente, e lutando mesmo, porque eu batia a boca, eu debatia, eu reclamava, e eu queria a volta do regime militar. E aí chega agora essa luta que chegou culminando agora, né, nos últimos anos, desde 2005, que foi quando o Lula assumiu o poder. Aí o que aconteceu? Eu começo a ficar mais desesperadamente clamando pela volta dos militares. Só que a minha preocupação maior era que, tudo bem, os militares tomariam o poder, mas quem me garante que os militares que tomariam o poder seria a ala conservadora dos militares e não a ala comunista? Bom, você jamais tem como saber num jogo de xadrez. Num jogo de xadrez, você senta, tem o tabuleiro ali e você vai ter que jogar. E você oferece uma peça e o outro pega ou não, e ali o jogo vai se desenvolvendo até que mas você nunca sabe exatamente no que vai dar. Bom, com o passar do tempo, a cada dia que passa eu brigando pela intervenção, mas preocupadíssimo com a ala que poderia tomar conta do país. Quando chega agora, depois de muitos périplos, muitas histórias e tal, cheguei a desconfiar do próprio Vilas Boas, depois eu desconfiei de várias pessoas, depois eu venho adotar uma postura menos cética com relação a Vilas Boas, até que neste momento, há poucos dias atrás, depois do Mourão, quando o Mourão deu aquela entrevista na Casa Maçônica em Brasília, eu entendi que aquela palestra que o Mourão deu, eu entendi que ali ele não estava sozinho, que ali ele não estava falando coisa da cabeça dele, mas que ele estava dando um recado das Forças Armadas. E que aquele recado dizia que os militares já estavam no poder. Bom, aquilo de certa forma me deixou mais tranquilo, mas ainda assim eu ficava, meu Deus, mas e se a parte não conservadora dos militares ganharem e começarem a dominar isso aqui? Porque nós tínhamos um ministro da Defesa que era o Jungmann.
Muito bem. Devagar nós vamos vendo, de repente acontece uma intervenção no Rio de Janeiro, aquilo ali me dá uma outra clareada, digo, misericórdia, eles deram um tiro no pé, fizeram uma intervenção no Rio de Janeiro, afastaram o Jungmann do Ministério da Defesa, colocaram um general 4 estrelas no Ministério da Defesa e o Jungmann num ministério qualquer que criaram lá, somente para acomodar o Jungmann. Naquele momento, eu olhei e disse, entendi a jogada. Uma jogada de mestre, uma jogada magnífica, uma jogada digna de um grande enxadrista jogando. Assim como todos os lances que eu tenho visto do Moro, jogadas de mestre. Pois muito bem. Aí, nos últimos dias, estava aquela folia de vai, não vai, apoia, não apoia, prende Lula, não prende Lula. O general Vilas Boas emite uma nota no seu Twitter, uma notinha bastante singela e quase passa despercebido. Uma nota que imediatamente atinge a visualização de 50 mil pessoas. Eu digo, puxa vida, está ali, é isso aí. E, de fato, o STF foi lá e votou com 6-5, quer dizer, foi uma vitória muito apertada, mas foi a vitória que era precisa. Digo, beleza, é isso mesmo. Pois muito bem, minha gente, então agora eu venho para dizer para vocês o seguinte, sim, a intervenção está acontecendo, sim. Nosso país está em boas mãos, sim. General Vilas Boas é um homem conservador, sim. Um grande general, sim. O Exército está, as Forças Armadas estão em muito boas mãos. Nós temos homens valorosos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Não vou dizer nome de todos, porque não sei, mas posso citar o Rosseto, posso citar o Mioto, posso citar o Mourão, posso citar o Pujol, posso citar o Paulo Chagas, posso citar o Vilas Boas, posso citar inúmeros outros aí. Mas, lógico que falha, porque, em primeiro lugar, eu não sou um homem da caserna. Eu sou um homem civil. Mas hoje eu sei, nós temos a melhor força armada que poderíamos ter. E meus parabéns aos nossos bravos militares, e eu sei que nosso país está em boas mãos. Então agora eu posso ficar tranquilo, sei que não seremos mais um país comunista, porque estamos em boas mãos. Que Deus abençoe a nossa nação, às nossas Forças Armadas, aos homens e mulheres de bem deste país. Vamos dar o nosso apoio que eles precisam. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém e amém.